Diga, Sá. Ô, Rui, eu vou deixar aqui uma pergunta para o Suíca, do Sindilimp, e outra para a Rádio Ovaldo. Para a Suíca é no seguinte sentido, enquanto dirigente sindical, pegando o relato da funcionária do Estado, que ela está há 9 meses trocando de empresa para empresa, e a carteira de trabalho dela, ela nem sabe onde é que está. 9 meses? 9 meses. Uma empresa diz que faliu, passa para outra empresa, e a rede de trabalho sequer vota para o trabalhador. Então a pergunta seguinte é a Suíca. Quem está homologando? Porque está mudando de uma empresa para outra, não está se pagando a rescisão contratual, e como é que se dá essa homologação? Quem está homologando? Já na sequência, eu deixo uma pergunta para a Rádio Ovaldo, que eu conheço há décadas, né? Embora seja novo, mas entrei na militância jovem, lá no Todo mundo aqui querendo... lá no Senai, né? Já conhecia, nos anos 80, já havia a Rádio Ovaldo aí discutindo as questões, e ele deve lembrar muito bem que o movimento social e sindical da época questionava a política educacional do governo ACM, do carlismo, porque as directs acabavam sendo cabides de empregos, né? Inclusive isso. Agora mudou, não é mais direct, agora é o núcleo. Inclusive essa justificativa da Marli Monteiro não está aqui hoje, porque quem responde agora pela terceirização não são mais as directs, e sim a própria SEC, é o Josué. Ela inclusive nos deu o telefone de Josué para entrar nós em contato. Então nesse sentido, Rádio Ovaldo, a crítica era esta. Inclusive vinculava-se o nome de uma família aqui da cidade, apontada como tradicional, como dona da direct. Aí eu venho e penso, 8 anos do PT no poder, e não se mudou. O que é que ocorreu? Por que essa mudança não aconteceu? O que se fala hoje é que a Direc 3 tem um deputado, que é do PT, que coordena. É ele que determina quem vai ocupar o cargo ou não. Assim como também é ele que diz quem irá entrar nesses empregos das empresas terceirizadas. A velha prática carlista persiste. Então a pergunta, Rádio Ovaldo, nesse sentido, por que não mudou? E também parabenizando vocês enquanto parlamentares na esfera municipal, porque são vocês que estão sendo porta-vozes dos trabalhadores terceirizados do Estado, que na minha modesta opinião deveriam ser os deputados estaduais que deveriam estar à frente desse processo, denunciando, questionando, apresentando soluções ao governador, exigindo respeito aos trabalhadores, porque é na esfera estadual. Então, assim, eu emendo a pergunta: qual a dificuldade do deputado José Hildo Ramos, que é do PT e é da região aqui de Alagoinhas, assumir essa briga que você, como vereador, é que está assumindo? Sobre a questão da Direc, Salles, é natural que quem ganha as eleições ocupe os espaços políticos com as pessoas da confiança política do mandatário, do secretário, do governador, do prefeito. Então, a Direc é uma extensão, seja lá a Direc no modelo antigo ou no modelo atual, é uma extensão da Secretaria da Educação. Então, é natural que o governo ocupe esses espaços com pessoas da relação política do governador. E olha que a Direc tem um detalhe: só pode ser gestor da Direc quem é servidor efetivo. É preciso ser efetivo. Por exemplo, se Rui quiser ser indicado para a Direc, não pode. Você pode ocupar outro espaço, mas a Direc não. A Direc tem que ser efetivo. Isso já é um avanço. É uma coisa justa. Já é um avanço, porque obriga a você a aproveitar pessoas do próprio quadro de efetivos do governo do Estado. E essas ocupações, naturalmente, elas se dão com indicação política dos parlamentares que compõem a base. Então, eu não vejo nada contra isso, quando você faz essa ocupação, e as pessoas naturalmente vão prestar conta do serviço, da atividade, fazer com que o órgão funcione. É isso que a gente quer. São pessoas que são comprometidas, que têm experiência, que têm um currículo para ocupar aquele determinado espaço. Eu acho que a sociedade tem que acompanhar isso, cobrar e fazer com que funcione. Suíca. No caso das empresas. Pronto. Não, aí eu desconheço isso. Eu desconheço inclusive qualquer indicação política para os trabalhadores da empresa. Se acontece, eu não estou dizendo que não aconteça. Eu não conheço, como também não conheço as indicações políticas na Fácil ou agora na Qualiserve. Se indicou, a gente ouve falar, mas eu não tenho uma argumentação de comprovar isso. Até porque, por exemplo, nós temos casos, isso que você falou, é o sistema, nós temos casos de pessoas nas empresas terceirizadas do Estado que não fizeram campanha para deputado A, deputado B do PT, ou para governador, ou para prefeito, ou fizeram campanha, inclusive, para outros candidatos contra o nosso candidato e continuam com seus cargos. Não foram no cargo do governo do Estado, depois até posso falar em off para não falar aqui o nome publicamente, mas de pessoas que fizeram campanha mesmo para outras candidaturas
em nenhum momento. E continua. Porque isso não pode ser associado. É livre as pessoas, as escolhas políticas que as pessoas têm que ter, certo? Eu acho que as pessoas têm que ser cobradas pelaquilo que foram contratadas, né? Cumprir o seu trabalho. Eu acho que isso é que é importante. Um abraço, Bom, eu vou tentar aqui falar aqui em 3 minutos, porque ou menos do que 3 minutos. Isso. Mas aí eu quero aqui dizer a você, Salles, de que é um problema sério essa questão das empresas terceirizadas. Bom, o Rádio Osvaldo, como eu e ele, nós viemos aqui da base sindical e eu posso virar presidente da República, continuarei sindicalista. Ele tem, pelas razões deles, ele não vai garantir, mas eu te garanto que vários deputados se indicam, certo? Faz gestão às empresas privadas, certo? A gente sabe disso, eu tenho uma briga muito séria com... Jacilene falou aqui, eu tenho uma briga muito séria em relação a isso, né? Eu acho que as empresas, ela na limpeza urbana, na terceirização, ela precisa ter liberdade para contratar e demitir quem ela quiser, certo? É assim que isso funciona, e o Estado tem a obrigação de fiscalizar e garantir os direitos dos trabalhadores. Então eu acho assim, posso lhe dizer vários que fazem isso. Agora também concordo com o Rádio Osvaldo quando ele diz que quem ganha o governo, quem ganha o governo vai ocupar os cargos, cargos políticos. É claro, isso para continuar fazendo o processo. Por exemplo, imagine se o Partido dos Trabalhadores ganhou a prefeitura, ganhou o Estado, ganhou o país, você vai deixar comandando aqueles que nós combatemos. Se tudo mudou em 12 anos, mudou com o Partido dos Trabalhadores. Essa é a lógica. Agora, você não pode fazer ingerência nas empresas privadas, você não pode... Mas infelizmente isso acontece, né? Você não pode colocar nos espaços públicos, os incompetentes, que ficam o tempo todo explorando os trabalhadores, e aqui são os trabalhadores terceirizados. Aí, por que os outros parlamentares, os deputados estaduais, não vão para frente de batalha como eu e Rádio Osvaldo vai? Porque não tem a origem do movimento sindical. Eles estão pouco se preocupando com isso. Ele acha que dando um emprego de R$700, R$800 ao trabalhador, ele já resolveu a vida. Não resolve a vida. Então, o meu papel, enquanto sindicalista, está do lado dos trabalhadores. Enquanto parlamentar, está do lado dos trabalhadores. E sendo eu do governo Wagner, o governo Rui, do PT, eu vou continuar nas fileiras da luta dos trabalhadores, como estarei amanhã na porta da Secretaria de Educação, junto com o nosso sindicato. Muito parabéns, Suíca, um abraço, parabéns, Rádio Osvaldo. Daqui a pouco eu falo com você, Salles. Só para fechar aqui, Raimundo Rui, só para informar o Rádio Osvaldo e ao Suíca, que a Jacilena ligou, não deu para ir para o ar, porque o tempo não permite, mas que segundo ela, todos os funcionários da DIREC são indicações do deputado José Hildo, segundo a Jacilene, que amanhã ela pode confirmar isso aqui no ar.